Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber o nosso presidente da Academia de Letras, Dr. Jorge Wagner Alvarenga Simões. Isso aí. Alvarenga da mãe e Simões do pai. Do pai, é isso. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, tudo muito bom, graças a Deus. Muito obrigado aí pela sua presença tão honrosa. Eu fico aqui lisonjeado de estar ao seu lado, como eu já falei hoje, né? Quero beber da sua água. Ser feliz e alegre durante tanto tempo, conto né? O segredo, viu, Jorge? 80 anos. Mas você também está já... Você está com quantos anos? 64. 64. Bem errado também, né? Tá não, você está bem. Tá bem, graças a Deus. Né? Deus tem me ajudado muito, realmente. Eu estou novo, mas é porque é pouco usado, entendeu? Tá certo. É isso. Doutor Jorge, fala, meu amigo. Fala para nós um pouquinho aí sobre a nossa Academia Valadarense de Letras. Você deu uma uma esticada nessa academia, igual, né? Todo mundo já conhece a Academia de Letras. Toninho, primeiramente eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, que eu queria convidar aqui aquelas pessoas que estiverem nos assistindo para participarem da nossa primeira feira de livro do Leste Mineiro. Essa feira vai reunir autores, escritores, cronistas, produtores de toda a região de Governador Valadares e seus arredores, seus municípios, suas cidades circunvizinhas. Então, é a oportunidade, inclusive, dos autores lançarem as suas obras que ainda não foram feira, lançadas. Né? É uma feira de livros, onde também teremos várias oficinas, brindes, músicas, recitais, declamações de poesias. Quando é que vai ser, Jorge? Vai ser no Garfo Clube. Mas certo? Quando vai ser? Em agosto, né? Em agosto. Em agosto. Está aqui, né? O dia 28 de agosto será um dia só. Certo? Então ela deve começar às 10 horas e vai até mais ou menos às 19 horas, né? 28, lá no Garfo Clube. 28 eles têm sexta-feira. Sexta-feira. Então todos os autores vão ter a oportunidade de apresentar as suas obras para a comunidade de Governador Valadares, os seus munícipes conhecerem as obras que às vezes você fez e ainda não teve a oportunidade de divulgar, né? Então, principalmente aqueles que querem lançar os seus livros, podem fazer o lançamento lá. Nós calculamos que teremos em torno de mais ou menos de 800 a 1.000 visitantes nessa feira, devido à grandiosidade do evento, né? E a Academia Valadarense de Letras, com toda a sua força, com todo o seu respeito, está produzindo essa feira para a nossa comunidade, Governador Valadares. Né? Jorge, é muito importante porque as pessoas estão lendo pouco, né? Toninho... Apesar do seguinte... Estão lendo pouco, mas está escrevendo muito. Olha que interessante, tem muito escritor. Né? Isso é muito interessante, sim. Mas à medida que a pessoa ela investe na escritura, ela automaticamente ela tem que investir na leitura também. Porque não se consegue escrever sem ler. Ele precisa ter o conhecimento para poder escrever, né? Para poder escrever. Isso é importante. Nós tivemos agora há pouco tempo lá na academia, né, um bazar das letras, onde foram doados muitos livros e esses livros foram vendidos a preços simbólicos, onde a arrecadação está sendo usada para os meios sociais, culturais e educacionais. E tivemos, assim, uma venda expressiva que até eu fiquei, assim, impressionado. Achei muito interessante, sabe, isso aí. Foi em parceria com a revista James, né, com o Thiago.
Então nós tivemos essa feira durante uma semana e foi vendido muitos livros, e todos de doação. Todos os livros que foram vendidos foram doados por instituições ou por pessoas que tinham esses livros em casa, às vezes guardados, às vezes abandonados, e acabaram doando, e nós vendemos a preços simbólicos. Ô Jorge, as pessoas antigas, né, escreviam muita carta. Eu sou uma delas. Escrevia muita carta. Eu adorava escrever cartas. Interessante o seguinte, adorava, eu tenho... realmente, cartas, a gente que fenomenal. estudou fora, já saiu muito cedo de casa. E isso, né, há muitos anos, não tinha internet, o telefone também era precário. Então, o pau que rolava eram as cartas, na verdade. E era bom escrever, porque você podia confiar de que a sua carta ia chegar ao seu destino, porque nós tínhamos uma instituição a qual nós confiávamos de todo o coração, que era o nosso correio. Era uma instituição extremamente confiável. Você lembra, né? Tinha os selos, né? Nós comprávamos os selos, passávamos na língua, né? E colávamos o selo, né? Então, tinha selos comemorativos, inclusive... O Gonçalves tem um selo. O Gonçalves Dias tem um selo comemorativo, né? Que ele é o poeta nacional. Então, assim, era muito interessante. Escrever carta era uma coisa, assim, muito sensacional. Muito prazerosa, vamos dizer assim. Principalmente receber uma carta, né? Sensacional. Uma carta de amor, né? Carta. Não, sério. Tinha, né, essas cartas também de amor, né? E era comum a época deles, nossa, né? As cartas amorosas, né? Tinha as cartas. Namorava as meninas da sua cidade e morava em outra, né? Então você trocava essas cartas, até vinha com algumas fotinhas, aquelas fotinhas de... Agora, o mais interessante, sabe o que é, Jorge? É que, de praça, né? Tirava na praça. Quem escrevia muita carta era mamãe. Né? Muito cedo eu fui para morar em Belo Horizonte, então sempre vinha a carta da mamãe. Mas o que me impressionava era o seguinte, mamãe tinha tinha o primário, mas uma letra espetacular e um português certíssimo, entendeu? Impressionante, né? Então é o seguinte, você acha que piorou muito? Eu acredito que sim, muito, sabe? Não só o ensino no sentido de letra, de escrita, mas num contexto geral. Até o ensino da tecnologia, até o ensino médico, até o ensino do conhecimento. Ele está muito, mas muito abaixo do que deveria ser transmitido para aquelas pessoas que teriam conhecimento. Interessante. Toninho, só para você ter ideia, aqui, antes de eu ser médico, antes de fazer medicina, eu fiz um curso de técnica eletrônica. Eu sou técnico em eletrônica, para você ter ideia, né? Eu tenho título de técnico em eletrônica. E até hoje eu sei mexer em eletrônica. Quer dizer, o tão importante... Precisar de alguém, não, eu te chamar. E eu lembro que o meu professor, eu lembro disso até hoje, né? Eu tinha 17 para 18 anos. Meu professor uniu os alunos todos em mãos e enfiou o dedo na tomada, todo mundo tomou choque. Aí todo mundo falou, por que isso, professor? Você não pode ser técnico em eletrônica, mexer com eletricidade, se você não a conhecê-la. É claro. E in natura. Quando que hoje isso poderia ser feito? Hoje o cara não sabe nem como é que é esse choque, né? Se é corrente alternada ou contínua. Às vezes ele nem tem esse conhecimento. Né? Então, só te colocando como que né? Os meus professores da universidade eram os catedráticos, eram aqueles que escreviam os livros. Né? Então, hoje, os caras estudam onde? Você nem sabe onde é que ele estuda. Né? Eu estava, então, antes de vir, complicado. Antes de vir aqui para o podcast, eu estava tomando café com 3 funcionárias. Escuta. E eu estou aqui com a Canção do Exílio, né? Que era uma poesia que a gente,
né, no ginasial, a gente declamava, era, né? Aí eu falei com elas, né? Falei sobre a Canção do Exílio, nenhuma delas sabia o que era. Impressionante. E para você ter ideia, era uma proposta minha nesse podcast, que antes de eu iniciar alguma coisa sobre o Antônio Gonçalves Dias, eu declamasse essa poesia para que as pessoas... Você tem que declamar, é claro. Para que as pessoas, pelo menos, soubessem quem foi ele. Porque eu falei, não, pelo menos se eu declamar a poesia mais famosa do Gonçalves, as pessoas... Agora que você me falou isso, eu desanimei. Porque você falou que nem essas pessoas não conhecem. Não, mas eu acho o seguinte, nós não podemos... Desanimar nunca, desanimar, né? Não. Nunca. Nós porque temos eu aqui... falei assim, gente, eu vou falar com o Toninho antes de eu falar sobre o Antônio Gonçalves Dias. Quer dizer, nós vamos falar sumariamente, porque ele tem... a história dele é fenomenal. Nós teríamos que ficar horas e horas aqui, mas eu tenho que iniciar declamando sobre a Canção de Exílio, para que as pessoas saibam quem ele foi, não é? Então é interessante. Mas vamos voltar aqui à academia, Toninho. A academia fundada se eu não me engano, em 75, né? Pelo Talmir Canuto Costa, né? Que veio para fundar o MIT, né? Você conheceu muito bem ele. E ele teve o gosto e a percepção de colocar uma pessoa lá sensacional para iniciar um trabalho dificílimo, que é uma academia de letras. Dificílimo para quem faz e importantíssimo para a comunidade. Porque qualquer comunidade, ela só cresce se ela tiver conhecimento. É claro. Só assim que você consegue crescer, você consegue ser melhor do que outras. Você tem que ter mais conhecimento. E na vida é assim também. O Talmir é o seguinte, só para aproveitar... O gancho. O Talmir era realmente uma pessoa... visionária. Fora da curva. Fora da curva. E colocou outra, né? Que foi a nossa decana. A professora Isanira, fora da curva, uma pessoa sensacional. Qualquer outra pessoa talvez não conseguisse o que a Isanira conseguiu. Perceber a importância uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Tanto que ela chegou da França. E ela tomou frente de uma academia de letras, de uma época dificílima, que ainda as pessoas ainda liam, tinham conhecimentos literários. Hoje está mais fácil, vamos dizer assim, né? Mas, então, eu vejo que a academia ela tomou força com essa primeira presidente, que foi a professora Antônia Isanira. Sabe? E assim, eu jamais poderia assumir uma academia de letras sem honrar a nossa professora. Por isso que eu impulsionei a academia, eu dei o meu sangue para ela. Mas você também tem uma criação muito forte por causa da sua mãe. Ele tem, exatamente. Sua mãe é mamãe, Terezinha. Né? Terezinha Conheci demais né? A Terezinha Alvarenga. Ela era uma intelectual, né? Uma pessoa de cultura. Empresária, né? Teve editora durante muitos anos. Miguelin, né? Miguelin. Milhares de livros infantis produzidos na sua editora. Só dela, 22. Prêmios no mundo todo. Né? Sensacional. Isso aí puxou dos Alvarengas? Alvarenga. 100% Alvarenga. Você tinha os avós? Quem que era? 100%. O meu avô era alemão, né? O Daihel, né? Tá meu avô alemão. E minha avó, mãe dela, mestiça, né? Como sempre, né? Todos vêm para cá e eles casam com mestiço. Diga-se passagem, o pai do Antônio Gonçalves Dias chegou e casou com a mestiça. Né? Os portugueses sempre vinham para cá e era... Escuta, eles ficavam impressionados com as mestiças. Eu estudei na Holanda e tive um colega brasileiro que um dia falou assim: Toninho, estou apaixonado por um alemão. Acho que eu vou morar na Alemanha. Escuta aí. Aí, passados uns tempos, ele voltou. Falei: como é que está na Alemanha? Eu falei: Toninho, é um povo chato. Porque eu casei com um alemão. Escuta aí. E na família, quando você olha um lado, o pai está lendo. Quando você olha a mãe está lendo. Então é o seguinte...
Então, o alemão realmente se tem que tirar o chapéu. Por quê? Porque lê, né? Rapaz, Porque estuda, né? essa parte da Europa, né? Ela tem um conhecimento histórico fenomenal, né? Então, eles têm a história por trás deles, né? Então, quando você tem uma história por trás, você tem o que crescer para frente. Por isso que a cidade, ela nunca pode perder a sua história. Nunca pode perder os seus monumentos. Não é isso? Ela tem que estar sempre agraciando aquilo que ela fez e que ela ainda tem por fazer ainda. Eu acho importantíssimo isso, né? Que é a gente saber que o conhecer é o que vai fazer crescer. E eu fico assim muito satisfeito, entendeu, Jorge? Porque, aproveitar o gancho aí, eu estive, né? Antes de ontem, numa reunião da Fundação Percival Facua, quando eu faço parte do Conselho Curador, e a gente reelegeu o doutor Rômulo Coelho, presidente. E o Rômulo hoje está fazendo um trabalho assim sensacional, espetacular na parte não só de ensino, mas também na parte cultural. Ele fez a Orquestra Sinfônica. Eu fui lá assistir. Você foi assistir, né? Fui assistir a Orquestra Sinfônica. Ele está assumindo a açucareira. Sensacional. Está lutando bastante para pegar a açucareira. Não, né? eu estive lá. Vai lutando muito, vai conseguir. Tive com o Mourão, vai sair. Vai, graças a Deus, entendeu? É um patrimônio nosso, jamais nós poderemos deixar aquilo acabar. E o Romo é uma pessoa sensacional, meu amigo pessoal, entendeu? Um cara visionário, que também junto lá da presidência da universidade, cresceu de uma forma estupenda. Sensacional, sabe? Eu tiro o chapéu para ele. É um visionário, um excelente administrador. Né? E um bom profissional médico também, sabe? Mas descobriu essa veia dele aí que é superior, eu acho. Porque sabe? Tem pessoas, entendeu, Jorge, que tem espírito público, entendeu? Sim, isso. Tem aqueles que só pensam em ganhar dinheiro. É verdade. E tem aqueles que quer ganhar dinheiro porque é questão de sobrevivência, tem que ter. Mas tem também um espírito público, entendeu? Dinheiro é uma consequência natural do seu trabalho, né? Então você o faz para poder se manter como uma pessoa de bem dentro da comunidade, ter as suas coisas, pagar as suas contas e etc. Não há mais necessidade do que isso. É desnecessário. Você entendeu? Avareza e grandes fortunas. Hoje não se fala mais nisso. Mas né? Estamos aqui com a presença do Dr. Jorge Wagner Alvarenga Simões, que é presidente da Academia de Letras. E hoje nós vamos conversar com ele sobre o patrono, né? Na cadeira número 10 da Academia de Letras. O Gonçalves Dias, né? Na Academia Brasileira, a cadeira dele é a 15. É a 15, né? É a 15, A cadeira dele na Academia Brasileira é a 15. E aqui na nossa aqui é a cadeira número 10. Sabe? Toninho, você sabe que eu tenho informação para te dar. E vai ser aqui ao vivo. Fala aí, Jorge. Então aqui, eu trouxe o seu livro, tô ali. Você tá vendo ele aqui? Tô. Tá, tudo bem. A Saga dos Coelhos. E ele aqui, ele fala uma coisa aqui muito interessante, que no início, vou ler aqui para você, ó. A minha família, Rodrigues Coelho, não é isso? Meu trisavô resolveu sair de Trás dos Montes, região do norte de Portugal, para fazer a vida e buscar ouro e felicidade em Vila Rica, cidade de Ouro Preto. Então ele saiu lá do Trás os Montes, né? E aí, pegando aqui o livro do Gonçalves Dias, olha aqui, eu vou ler para você aqui, hein, porque para te provar que eu não estou inventando, não. O pai dele, o pai do Gonçalves Dias, né, que era o seu João Manuel,
Ele é oriundo Trás dos Montes. Ele é seu parente. Quem sabe? Toninho é seu parente, você acredita nisso? E você sabe que... Escuta aí. Quando eu li aqui, rapaz, eu falei assim, aqui, Toninho, olha aqui. O comerciante João Manuel Gonçalves Dias, natural de Trás os Montes. Foi parente do Toninho. Mas eu fiquei também satisfeito, porque o último podcast que eu fiz foi com a professora Zenólia. Estudou lá. Que estudou. Eu assisti, estudou lá. Você vê, então as coisas vão aparecendo, né? Falei, o Toninho é parente desse cara aí. Se você puxar a sua árvore genealógica, você vai ver que lá no finalzinho vocês são tudo farinha do mesmo saco, né? Que a gente chama, né? Não é isso? Então, o pai dele, isso aí não tem uma data significativa da época, né? Ele saiu lá desse Trás dos Montes e veio para cá fazer a vida dele, né? E chega aqui... De repente ele veio atrás de ouro também. Não, ele não veio. Ele não veio porque ele foi para Caxias, no sul, né? Ele foi para a cidade de Caxias, né? Não, foi pro sul, não. Foi pro Maranhão. Maranhão. Ele foi pro Maranhão, né, Sul? Como porque tem a cidade de Caxias no Maranhão. Tem. Foi a cidade de Caxias no sul. No Maranhão, ele foi pro Maranhão. E lá ele tinha, era uma venda, né? Ele tinha uma venda e se juntou com a mestiça, né? Ele se juntou com a mestiça, né? Que era de negro com índio, né? A dona Vicença. E como estava tendo uma revolução lá, ainda tinha português e o Brasil estava expulsando os portugueses, ele ficou com medo e foi para uma vilazinha mais no interior lá. E lá ele teve, nessa vila, né, Vilas Altas, a Vicença teve, em 1823, 10 de agosto, o Antônio Gonçalves Dias. Então, depois que acabou isso, eles voltaram para Caxias. Então, ele é oriundo lá de Caxias, né, essa cidadezinha, mas possivelmente fazia a inscrição do filho, né, lá em Caxias, né? Então, o Antônio Gonçalves Dias nasceu lá em Aldeias Altas, que era essa distrito lá. Distritozinho, né, em 10 de agosto de 23, né, de 23. 1823. Foi isso mesmo. E aí, um ano depois da independência ele lá viveu uma infânciazinha muito mais ou menos, porque logo o pai dele resolve voltar para Portugal. Eu falei, não, vou voltar para Portugal aqui, não estou conseguindo muita coisa, vou voltar para lá. E vai embora para lá. Esse período não é muito bem descrito, mas ele vai embora, deixa lá ele com essa Vicença. E depois ele volta novamente, ele volta para Caxias. E aí ele conhece uma mulher mais da sociedade, né? E acaba casando com essa mulher lá da sociedade, né? E que é a Adelaine Ramos de Almeida, né? Ele casa com ela e pega o menino e leva para morar com ele. E fala com ele, você está proibido de visitar sua mãe. Você não vai ver sua mãe, né? Proibiu ele, tá? De visitar. E aí ele vai crescendo, né? Ele vai estudando, e os professores vão vendo que ele é uma pessoa muito inteligente e tal, papapá, né? E aí o pai dele resolve, ele com um pouco mais de 13 ou 14 anos, não, vou te mandar para Portugal. Você estudar lá, porque naquela época as pessoas que tinham mais um dinheirozinho, eles iam estudar em Portugal. Vou te mandar para Portugal, você vai estudar lá na Universidade de Coimbra. Que era o centro cultural da Europa até, né? Da Europa. Vou te mandar para lá. E vai para São Luís. Só que o pai dele era, naquela época, um negócio do século XIX, que acontece com todos os escritores, os poetas. Tudo tinha tuberculose e tudo tinha um amor platônico. Então ele não vai fugir à regra, não. Ele vai ser esse aí também. E pegou do pai que morreu no São Luís de tuberculose. Chegou lá, morreu. E aí a madrasta gostava muito dele e falou, não, você vai, que eu estou aqui na venda e eu vou pagar para os seus estudos. E ele foi. Foi para Portugal. Foi com o dinheiro da madrasta, sabe? E lá começa a estudar lá na Universidade de Coimbra, né?
fica lá uns 4 ou 5 anos estudando. Eu estou resumindo muito porque... Não, é. Né? E essa... Você é um grande narrador. Eu sou mesmo. E você fala assim, narrador e locutor. Você tem voz de... E aí... Cid Moreira. Quem dera. Aí eu tava na Rede Globo, né, Toninho? Aí, rapaz, o mais interessante é que acontece durante o período que ele está estudando lá, uma revolução lá no Maranhão, que é chamada balaiada. Uhum. Balaiada. Pouca gente sabe disso. Essa balaiada é o João Balaio, ele com a turma que fazia balaio. A polícia pega o irmão dele, dá umas cacetadas lá, e ele fica nervoso, e aí começa uma confusão, ele forma um grupo, né? E desse grupo junta alguns negros lá de quilombolas, quase 3.000, e aí eles tomam a cidade de Caxias, sabe? E nisso a Adelaide, a madrasta quebra, né? Ela quebra. E mesmo depois que a Revolução foi contida, né, pelo governo, mas teve um prejuízo enorme, né, chamado balaiada. Se eu não me engano, foi em 1941 que teve 1841. 1841 que teve essa balaiada. Isso é pouco descrito, pouca gente sabe, né? Eu mesmo não sabia, fui vendo e estudei e vi isso aí. Achei muito interessante, né? E essa revolução que teve lá, chamada balaiada. E por que o nome balaiada, né? Por causa dos balaios. Por causa dos balaios. O cara fazia balaio. E aí ela manda para ele a tradicional cartinha, igual você falou, né? Tem muitas cartas, né? Ó, você volta porque eu não tenho mais dinheiro. E lá ele começa a trabalhar e os amigos ajudam e ele fala, não, eu vou ficar até terminar o meu curso de direito. E começa a sentir uma saudade enorme da cidade, da terra dele, do Brasil. Ele era muito chegado, assim. Depois ele vai se tornar um etnólogo, um estudante das culturas indígenas e tal. Mas ele já tinha aquela coisa voltada, porque no Maranhão devia ter muito índio também, né? Aquela região ali, né? E ele já gostava muito dessa área rural. E aí ele escreve lá a canção de exílio, um exílio, lógico, que não é imposto, né? É um exílio mas é um sentimento, pela vontade, né, própria, mas o sentimento de estar afastado da terra natal. E eu vou declamar só Declama toda, que ele é muito bonito. Então tá legal, vamos lá. Canção do Exílio é a obra mais famosa do Gonçalves Dias. Foi escrita em 43. E nela o poeta expressa a saudade do Brasil enquanto vivia em Portugal, certo? E é interessante eu colocar aqui um ponto que a canção do exílio, o poema, ele é escrito tão brasileiramente que se você o traduzir para outra língua, ele perde a sua sonoridade. Ele só tem a sonoridade na língua brasileira. As palavras... Olha que interessante. Se você traduzir ele para o inglês, traduzir ele para outra língua, não dá liga. Não dá liga, como se diz no futebol, né? Então ela começa assim, né? Começa com os versos, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem quinta viste as palmeiras onde canta o sabiá. Sensacional, né? Sensacional.
licença, tá de Jorge, parabéns. O Salvo já está Tá anunciando apertado. ali que está apertando já Tá o tempo. apertado, tudo Deixa eu bem. perguntar uma É coisa. isso aí. E ele voltou para Portugal? Aí ele Que volta, aconteceu ele com ele? volta para o Brasil, né? Volta para o Brasil. Ele volta para o Brasil e fica apaixonado por uma mulher que a família não deixa ele casar, certo? E aí ele fica muito triste, né? Que é a Adelaide, ele fica apaixonado com a Adelaide, a família não deixa, porque ele era mestiço, e ele casa com a outra mulher que chama Olímpia, tem um filho, uma filha, e essa filha vem a morrer, ele separa da Olímpia. E aí, quando ele volta para Portugal, né? Só colocando um pormenor, que antes disso ele fez um dicionário, né? Ele fez um dicionário indígena, né? Ele fez um dicionário onde esse dicionário é sobre a língua tupi, né? Isso é interessantíssimo, isso aí. Então, quando ele volta para lá, ele fica sabendo que a Adelaide casou. E aí, quando ele fica sabendo, aí ele escreve uma poesia linda, outra linda, maravilhosa, assim, ainda uma vez, adeus. Né? Que é sensacional. Não vou ler porque nós estamos com pouco tempo aqui, né? E aí ele volta novamente, trabalha muito aqui no Brasil como escritor, como professor, jornalista, né? Várias atividades aqui, livros, né? Os primeiros cantos, os últimos cantos, e Juca Pirama, e o canto do Piatá, né? Que está no meu livro, né? O canto do Piaga, que está no meu livro. Eu inicio o meu livro, né, que eu não lancei ainda, que ele está na gráfica, eu vou lançar ainda, que chama Amuleto Cherokee. Ele inicia com a poesia, o canto do Piaga, que é o xamã. Então nós temos que fazer uma festa. Vamos fazer, não, isso é com certeza, né? E aí várias poesias maravilhosas, né? Os Timbiras e Juca Pirama, que é sensacional, né? Então tem vários livros, vários poemas, se torna um etnólogo, estuda as culturas indígenas, e aí ele adoece novamente. Ele adoece da doença do pai. Tuberculose. E aí vai para a Europa tentar se curar, sabe? Ele vai para a Europa tentar se curar, né? E lá ele tenta vários tratamentos, né? E continua escrevendo, em 1864, ele vem retornando ao Brasil no navio francês Vibulot. Você viu só? Francês, hein? Tô em dia, né? O navio chegando em Aintins, né? na Baía do Maranhão, o navio naufraga. E ele morre. Só ele morreu. É muito azar, né? Esqueceram ele na cabine. Ele estava doente e não conseguiu sair. Todos fugiram, todos saíram. Todos aqui, os ratos são os primeiros a abandonar o navio. Todos pularam e todos se salvaram, menos o Antônio Gonçalves Dias, que morreu com 41 anos, dentro da cabine. Foi o único morto do naufrágio. Porque o naufrágio foi tão devagarinho, nem buscar ele, eles foram, Tony. Deixaram ele lá. E aí ele morreu, né? E ali encerrou assim, a epopeia de um dos maiores poetas, o poeta romântico, que deu início toda a sequência das poesias românticas, líricas aqui no Brasil. Quem dizer, por que não dizer que está no mundo? Não é isso? Um cara sensacional. Sensacional. E ele é muito cultuado, né? Porque no mundo tanta rua Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, né? Todo mundo, no mundo todo, né? Um cara sensacional, né? Sensacional. Mas aquilo que eu te falei, a sina dos poetas do século XIX, morrer de tuberculose, ter um amor platônico. Se você pesquisar todos... Tuberculose é ruim, todos, né? Mas de amor platônico. Não é tão ruim, né? É bom. Ô, Jorge, eu quero te agradecer. Desculpa aí, o tempo é curto, mas nós estamos juntos aí na academia. Ótimo. Nós vamos divulgar aí a nossa feira, né, de livros. Feira de livros. No sentido de fazer... Esse ano é o nosso principal objetivo, é a feira de livros, muito bem conduzida pela nossa acadêmica Estela.
A Estela é a coordenadora da Feira de vai Livros. dar. Foi a coordenadora o ano passado, mas a feira do ano passado não foi a feira igual essa, né? Essa é a primeira feira de livros, né, do leste, né? Do leste. A da feira de livros do ano passado foi do Jubileu de Ouro da Academia Valadarense de Ouro. Nós tivemos a feira de livros, nós tivemos a festa, né, de comemoração e tivemos a antologia, né? Então, nessa agora não. E o ano que vem nós vamos fazer a Bienal. Né? Então, a Estela está trabalhando muito, sabe? Você muito precisa... né? E estamos iniciando agora já com um projeto de divulgação. Divulgação intensa, forte, nas faculdades, nas escolas, no rádio, no jornal, no ITV, podcast, aonde nós estamos indo, nós estamos divulgando. Nós queremos encher aquilo ali de autores brasileiros. Eu quero te agradecer, Jorge, e desejar muito sucesso, que já está tendo muito sucesso, né, a sua direção à Academia de Letras. E queremos agradecer aos nossos assinantes pela atenção. E muito obrigado, Jorge. Toninho, em nome da Academia Valadarense de Letras e todo o seu colegiado, eu que me sinto lisonjeado de estar aqui presente a uma pessoa que eu admiro tanto, né? E está podendo falar sobre uma pessoa sensacional, que foi o poeta, escritor, etnólogo, teatrólogo e jornalista Antônio Gonçalves. Muito obrigado, Jorge. Mais uma vez, obrigado aos nossos assinantes aí pela atenção. E prestigiem, né, a Feira de Livro. Prestigiem a Feira de Livros, não esqueçam. 28 de agosto. 28 de agosto, hein, gente? A Feira de Livros. Tá joia. Muito obrigado. Obrigado, Jorge.